Vamos para a nossa reflexão, tá? Eu queria pensar um pouco com você, certo, sobre um tema. E para nós entrarmos no nosso tema, nós vamos ler um texto que está em Josué, capítulo 24, versículo 15, tá? Josué 24, 15. Eu estou sentindo a falta de um pai que estava sentado aqui pertinho de mim. Cadê ele? Cadê o Henrique? Foi para lá? Ah, tá. Foi ser pai, né? Foi ser pai. Então, Josué capítulo 24, versículo 15 diz o seguinte. É um texto que nós até refletimos sobre ele, e é um texto que você vai me ouvir falar sobre ele muitas vezes, porque eu acho muito bonito esse trecho das Escrituras. O texto diz o seguinte, mas a gente vai ver ele não de forma expositiva hoje, até porque o nosso sermão hoje será temático. Nós veremos ele de forma introdutória, que diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem se serviam os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse texto, ele é o pronunciamento de um homem, certo? De um homem, Josué. Ele é um pronunciamento de um homem que formou família, de um homem que é pai. Então esse pronunciamento aqui é o pronunciamento de um pai. Esse pai, ele está em um momento muito crítico do seu lugar, né, da sua região, sem tanta exposição, mas ele toma uma decisão de pai, uma decisão de líder da casa, uma decisão de chefe, de sacerdote, de líder espiritual da casa. Ele diz para todo mundo, ó, se vocês não acham legal servir ao Senhor, se vocês veem algum problema em servir ao Senhor, tudo bem, vocês escolhem aí a quem vocês querem servir. Mas eu tomei a decisão de andar com esse Deus. E não, essa decisão não é só minha. Essa decisão sou eu e a minha casa. Aí você pode pensar assim, mas é um pronunciamento ditador. Né? É algo ditador, é algo impositor para a mãe e para os filhos. Não, é o papel do pai. Cuidar da sua família, guiar a sua família, guiar os seus filhos pelos caminhos mais corretos possíveis. Porque esse era o plano de Deus para o pai. Né? Esse é o plano de Deus chamado pai. Poderia ser até o tema da nossa mensagem hoje, né? O plano de Deus chamado pai. A gente poderia expor o plano de Deus para nós essa noite. Mas esse plano já foi muito exposto. O que o pai deve fazer, quase todo pai já sabe. Como que o pai deve agir, por onde o pai deve caminhar, quase todos os pais já sabem disso. Mas a situação em que nós estamos vivendo, as conjecturas do mundo que nós estamos vivendo, as perseguições, as tentações, os desejos, as paixões desse mundo, têm feito com que os pais esqueçam qual que é o plano de Deus, esqueçam até por que Deus fez deles pais. Por que Deus fez isso, pais? Então, pensando nisso, hoje o tema da nossa mensagem é procura-se paz. Procura-se paz. Hoje nós andamos, hoje a nossa sociedade ela precisa de paz. A nossa sociedade não é paz contra a guerra, não, são paz. A nossa sociedade ela precisa de paz, mas não é qualquer tipo de pai. A nossa cidade, Croatá, precisa de paz, mas não é qualquer tipo de pai. Provavelmente a sua família, se não for o seu núcleo familiar, mas os seus familiares próximos ou distantes, em algum lugar, em algum desses núcleos, precisa-se também de paz. Mas não é qualquer pai. Então hoje eu quero caminhar com você em alguns textos das Escrituras, pensando em algumas características desses pais. Em algumas coisas que esses pais têm que ter. A sociedade, Croatá, o Brasil, o mundo, o nosso estado, precisa de paz, mas de paz de acordo com a vontade de Deus. Paz do jeitinho de Deus. Porque aqui nós aprendemos isso. Nós aprendemos que nós temos que fazer as coisas de Deus, do jeito de Deus, com os recursos de Deus. É assim que nós vivemos, é assim que nós temos sucesso. Fazer as coisas de Deus, do jeito de Deus, com os recursos de Deus. Então, nós pais devemos ser pais de Deus, do jeito de Deus,
com os recursos que Deus nos der. Mas existem critérios, existem condições, existe uma seleção para esses pais, para que a gente possa nos encaixar à vontade do Senhor. A primeira característica que eu quero pensar com você sobre ela esta noite, eu vou falando de alguns textos aqui, a mídia vai ter que correr hoje, que o sermão temático hoje vai ser corrido com os textos, mas eu vou falar só de alguns aqui. O primeiro texto é Mateus 6,33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Daqui nós tiramos a primeira característica de um pai, do pai que Deus procura. A primeira característica do pai que a cidade precisa. A primeira característica do pai que a sua família precisa. É um pai que coloca em primeiro lugar as coisas de Deus. É um pai quem coloca em primeiro lugar Deus. Não está em primeiro lugar o carro. Não está em primeiro lugar o futebol. Não está em primeiro lugar os amigos. Não está em primeiro lugar nada, a não ser Deus. Não está em primeiro lugar o seu trabalho, a sua empresa, o seu ofício. Não. A cidade, a sua família precisa de pais que coloquem em primeiro lugar Deus. Em primeiro lugar, Deus. Essa é a primeira característica, tá? A segunda característica, e aí aqui, não, a mídia não precisa ir, porque eu vou ler 2 versículos seguidos e salteados, vai ficar difícil para a mídia, tá? Mas o texto diz o seguinte, Efésios 5:25 e depois Gênesis, vai dizer assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E Gênesis diz: e respondendo ao meu Senhor, temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, só ele ficou de sua mãe, e o seu pai o ama. Então, qual que é a segunda característica que nós vemos nesses 2 textos? O pai, a comunidade, nós estamos à procura de pais que amem a sua família. Nós estamos à procura de pais que amem os seus filhos, que amem a sua esposa. Nós estamos à procura de pais que os filhos possam olhar para ele e dizer assim: quando eu crescer, eu quero me casar e eu quero amar uma mulher do jeito que meu pai ama. Quando eu crescer, eu quero me casar e eu quero cuidar de uma mulher do jeito que o meu pai cuida da mulher dele. Eu quero fazer pela minha esposa aquilo que o meu pai faz pela minha mãe. A sociedade precisa de pais assim. Esta geração precisa de pais assim. Os filhos, eles precisam olhar para você, pai, e dizer: quando eu crescer, eu quero ser do jeitinho do meu pai. Do jeitinho do meu pai. Eu me lembro que quando eu era pequeno, até os meninos brincavam muito conosco. Meu pai, ele era gerente de um restaurante numa praia, né, lá no Cumbuco, e eu andava muito com ele. Às vezes a gente ia para lá e eu ficava uns 30 dias na praia. Dormia às vezes no próprio restaurante e andava por todo canto lá, né? E eu gostava muito de dizer que quando eu crescesse, eu queria ser igual ao meu pai. Inclusive até eu dizia que quando eu crescesse eu queria ter a barriga grande igual a dele, né? E eu consegui ter a barriga igual a do meu pai, né? Então eu dizia: não, eu quero ter minha barriga tem que ser grande igual a do meu pai, porque eu quero colocar a minha filha deitada em cima dela, do jeito que o meu pai me coloca deitado em cima da barriga dele, certo? Então eu dizia isso porque eu queria ser igual ao meu pai. Mas amar o filho não é trabalhar o tempo todo. Amar a esposa não é trabalhar o tempo todo. Ah, pastor, eu me dedico, eu me jogo no trabalho, eu faço isso pela minha família, eu faço isso porque eu amo a minha família. Você ama a sua família? Pois não trabalha o tempo todo. Não se joga no trabalho o tempo todo, certo? Não é dar aos filhos, amar aos filhos, não é dar aos filhos tudo aquilo que eles querem. Nós não procuramos pai que faça isso. Nós não queremos pai que faça isso, que dê aos seus filhos tudo aquilo que eles querem. Nós queremos pai que dê aos seus filhos aquilo que eles precisam. Aquilo que eles precisam. E pais, pasmem, uma das coisas que o seu filho mais precisa, que a sua filha mais precisa, é de tempo com você. Às vezes nós damos tudo, mas não damos aquilo que eles mais estão precisando. É tempo conosco,
tempo conosco. Então, Deus, Ele almeja para nós pais assim, pais que amem a sua esposa, que amem os seus filhos e que deem tempo aos seus filhos, que se dediquem aos seus filhos, não somente a prover, não somente trazer dinheiro, não somente pagar conta, mas estar com eles, Então, nós precisamos de pai que apreciem esse tempo com os filhos, que você, pai, sinta prazer em estar com seu filho, e que os filhos também sintam prazer em estar com você, certo? Mais uma vez, eu vou falar de pai, eu vou sempre lembrar do meu pai. Mais uma vez ele era gerente do restaurante, a gente tinha uma casa na praia. Minha mãe dormia na casa da praia com a minha irmã e com as pessoas que sempre iam para casa na praia, né? Quem tem casa na praia sempre tem visitante. Então, a gente tinha muitas pessoas lá, mas às vezes eu ia para o restaurante, eu dormia em redes que estavam armadas entre uma coluna e outra do restaurante, tá? Só para me dormir perto do meu pai, porque eu gostava de estar perto dele. Então, a gente dormia no relento. O que balançava a rede era a brisa do mar, certo? E nós ficávamos ali conversando até altas horas da noite com o vigia do restaurante, e aí ele dormia por lá e eu dormia com ele também, ali para mim estar com ele, porque eu gostava de estar com ele. Nós precisamos de pais em que os filhos gostem de estar com eles. Às vezes o seu filho está mexendo num telefone, e aí você chega perto, você pede a atenção, e a criança diz: pai, sai daqui, pai, você está me atrapalhando. A criança não gosta mais da companhia do pai, ela não acha legal estar ali na companhia do pai. Nós precisamos de pai que as crianças gostem. Às vezes você chama o seu filho, quando ele vem, você senta numa poltrona, você senta numa cadeira, você destaca um lugar, senta na área, em algum lugar que você se chama seu filho, ele já vem com medo. Porque ele pensa que fez alguma coisa errada e você está chamando ele para brigar com ele. Não. Deus espera de nós, e a nossa geração espera de pais que deem tempo de qualidade aos seus filhos. Um tempo bom, um tempo gostoso, um tempo precioso para os seus filhos. Nós procuramos pais que se dediquem à sua família com tempo, com amor, com atenção, como se aquele fosse o último dia com a sua família. Você já parou para pensar que esse final de semana, né, que não aconteça isso com ninguém, que esse final de semana pode ter sido o último final de semana que você passou com sua família? Quanto tempo você dedicou? O que você falou? Nós precisamos, não é viver pensando na morte, não é isso não. Certo? Não é isso não, porque até porque a gente nem liga para a morte. A melhor coisa que a gente pode fazer, a melhor coisa que pode acontecer com a gente é morrer, porque a gente vai para o paraíso, vamos para os braços do Pai. Existe alguma coisa melhor do que isso? Não existe. Mas não é ficar pensando na morte, é pensar em se dedicar à sua família, em dar atenção à sua família. A sua família espera de você, pai. Isso. E não é só o seu filho, não, a sua esposa também espera de você, pai. Esta atenção, este cuidado, esta aproximação, certo? A sua presença, a presença do pai. Por mais carinhosa que seja a mãe, por insubstituível que seja a mãe, o filho, ele está incompleto, sentindo a distância, a ausência, a insegurança de estar próximo do seu pai. Então, ame a sua esposa, pai, ame o seu filho. Deus espera pais, Deus procura pais assim, certo? Outra coisa que Deus procura nos pais são pais que dependem de Deus pela fé. Às vezes nós somos tentados a ser o provedor da casa. E aí, como provedor da casa, esta casa depende de mim, esta família depende de mim, eu sou o líder desta família, certo? Eu providencio tudo para esta família. Então eu não preciso buscar Deus, que até hoje eu fiz isso e deu certo. Eu não preciso buscar Deus, eu não preciso ir atrás de Deus. Se eu disser para você que até para você dizer que não precisa de Deus, você precisa de Deus. Certo? Até para você dizer, eu não preciso de Deus, você precisa, porque sem o ar que você respira, você não consegue falar que não quer Deus. Então, nós buscamos pais que dependam de Deus, primeiro em oração, certo? Em oração, como diz em Romanos 4, capítulo 20, ou versículo 20.
Romanos 4:20 vai dizer assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Nenhuma promessa Deus falhou de maneira nenhuma. Então, pai, Deus te fez pai. E eu vou dizer isso bem é comigo também, certo? Deus lhe fez pai, não porque ele acha que você conseguia ser pai, porque ele tinha certeza que você não ia conseguir. Tinha certeza. Deus te fez pai tendo certeza de que você não consegue ser um pai do jeito que ele quer. Nenhum de nós conseguimos ser um pai do jeito que Deus quer, pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio conhecimento, pelo nosso próprio entendimento. Você pode ter a formação que você tiver, você pode ter um lugar lá na academia, você pode ter vários e vários cursos, você pode ter experiências humanas, você talvez não tenha cursos acadêmicos, mas você tem uma vida de experiência, você passou por várias coisas, você conheceu, você passou por várias situações, você lutou desde criança, mas tudo isso ainda não dá para você a possibilidade de você ser um pai do jeito de Deus. Por isso que você precisa depender de Deus. Existem muitos momentos, pais, e nós devemos assumir isso. Existem muitos momentos que nós, como pais, não dizemos isso para a nossa família, né? Porque nós somos o porto seguro da família. E o que é um porto seguro? Nós somos eu esqueci o nome daquele lugarzinho onde o barco atraca, né? Aquela plataformazinha que tem as madeirazinhas enfiadas na água. Nós somos esse porto seguro, mas às vezes as nossas pernas estão tremendo. Às vezes, pai, confesse isso agora só para você mesmo diante de Deus. Às vezes, pai, nós perguntamos para nós mesmos: o que eu vou fazer agora? E aí nós dizemos para nossa esposa: não, fica tranquilo que eu vou resolver. E aí a nossa esposa às vezes traz situações dos nossos filhos, da nossa família, e nós dizemos: não, pode deixar que eu resolvo isso. E aí depois que você fala isso, você se cala e diz: meu Deus, e agora? O que é que eu faço? O que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu resolvo? E muitas das vezes nós erramos, tentando fazer o que é certo. Claro que você não vai errar com a sua família tentando fazer o que é errado. Eu vou fazer minha família sofrer. Não. Mas às vezes nós fazemos a nossa família sofrer tentando fazer ela feliz. Às vezes nós trazemos desagrado à nossa família tentando agradar a nossa família. Mas por quê? Porque nós tentamos fazer pela nossa própria força. Nós tentamos fazer pelo nosso próprio conhecimento. E não é assim, pai. Você precisa de Deus. Existe uma hora, pai, que você tem que chegar para Deus e tem que dizer assim: Deus, me ajuda. Deus, o que eu faço? E espere que você vai passar por uma experiência inimaginável. Deus, ele vai falar palavra por palavra o que você precisa fazer, porque Deus, ele é fiel. Ele não te fez pai e te jogou no mundo para tu ser um pai de qualquer jeito, não. Ele quer estar ao teu lado, ele quer andar contigo, ele quer te ensinar, ele quer te dizer, ele quer fazer que você seja o melhor pai possível para a sua família, o melhor pai possível para os seus filhos. Se você depender de Deus, se você ouvir o Senhor, seus filhos vão olhar para você e vão dizer: esse é o melhor pai do mundo. Eles vão dizer isso olhando para você, não porque você tem capacidade, mas é porque você está tendo assessoria do melhor assessor do mundo. Assim você será o melhor pai do mundo. Empresários sabem muito bem o que é isso, né? Às vezes o empresário ele chega em uma reunião e ele fala lá de planos de negócios, ele apresenta projetos, né? E aí as pessoas dizem: poxa, esse cara é o melhor empresário do mundo. Não, ele tem uma equipe, ele tem um suporte, ele tem uma assessoria. Talvez ele tenha a melhor assessoria do mundo, é por isso que ele é visto como o melhor empresário do mundo. Mas ele por si só não consegue. Da mesma forma somos nós, pai. Não se engane, você não vai conseguir ser pai sozinho, você precisa depender de Deus. Outra coisa que nós esperamos quando nós procuramos o pai, que nós esperamos encontrar, quando nós procuramos esses pais que nós estamos procurando, né? Porque hoje nós precisamos de pais, são pais que são responsáveis pelas coisas de Deus.
responsáveis pelas coisas de Deus, estão na igreja. Não deixem de congregar, pais. Não deixem de estar na igreja. Hebreus fala isso. Mateus fala que você precisa ter responsabilidade com a obra missionária também, pai. Tá? Aqui mais voltado para os pais já cristãos. Então, outra coisa. Agora aqui eu preciso que a gente abra Hebreus capítulo 12, versículo 9. São as responsabilidades de pai. Deus procura pais responsáveis com a igreja, pais responsáveis com a obra missionária. E Deus procura pais desse jeito aí, ó. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos. Então, Deus espera de você, pai, correção. Deus espera que você corrija os seus filhos. Deus espera que você repreenda os seus filhos. Deus espera que você ore pelos seus filhos. Nós estamos precisando, nós estamos buscando pais que cuidem da vida espiritual dos seus filhos. Nós estamos precisando de pais que cuidem da vida moral dos seus filhos. Quantas vezes nós não ouvimos a triste declaração de um pai dizendo para a mãe, dizendo assim, ó, eu desisto, agora é contigo. Não existe isso, certo? Não existe, pai, a possibilidade de você colocar nas mãos da mãe o cuidado dos filhos, porque você tem que cuidar dos filhos e ainda tem que cuidar da mãe, porque a mãe também é responsabilidade sua, ela é sua esposa. Deus colocou uma mulher nas suas mãos para você cuidar dela. Não foi para ela cuidar das suas coisas, foi para você cuidar das coisas dela. Por isso que Deus colocou uma mulher nas suas mãos. Então, pai, não faça mais isso, não diga mais isso. O filho é teu, cuida. Não, o filho, pai, é seu e a esposa é sua. Cuide você, pai, da sua família. Tenha a responsabilidade de cuidar da sua família. O que seus filhos estão fazendo? Por onde eles estão andando? O que eles têm visto na internet? Certo? No que eles acreditam? O que eles acham sobre Deus? O que eles pensam sobre Deus? Tudo isso é responsabilidade sua, pai. Pensando sobre Deus, como eles pensam. Onde eles vão chegar? Até onde eles vão? Isso está de acordo com as Escrituras? Pai, você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia, pai. Não importa se você é católico, não importa se você é assembleiano, presbiteriano, batista. Pai, você precisa ler a Bíblia. Porque você precisa conhecer os caminhos que vão levar seu filho a Deus. Se é que você quer que ele chegue até Deus. Porque com certeza todos os pais querem isso. E não é responsabilidade do padre, não é responsabilidade do pastor. Ah, eu vou mandar meu filho para a igreja porque eu quero que ele encontre Deus. Você quer que seu filho encontre Deus? Então mostre Deus para o seu filho. Mas pastor, como é que eu vou mostrar Deus para o meu filho se nem eu sei onde está Deus? Procura Deus, procura ajuda. Encontra Deus na sua vida. E aí depois você vai mostrar para o seu filho o caminho que você trilhou para encontrar esse Deus. O seu filho ele tem que encontrar Deus seguindo os seus passos. Seus passos já estão indo em direção ao Senhor? O seu filho ele tem que ser fiel nas orações, andando nos seus passos. Qual foi o filho que nunca andou atrás do pai, pisando nas mesmas pegadas do pai? Eu fazia muito isso. Fazia muito isso quando era criança. Meu pai andava na frente, a gente andava na areia, né? Mais uma vez a praia, minha infância é toda de praia, né? A gente andava na areia e aí ele andava e ficava a marca dos pés dele e eu queria pisar justamente no lugar onde ele pisava, né? Porque eu queria andar igual meu pai, eu queria pisar onde meu pai pisou, certo? Pai, se você quer que o seu filho siga o Senhor, ele vai seguir ao Senhor, seguindo os seus passos. Por onde você andar, o seu filho vai atrás. Ah, não faça o que eu faço, faça o que eu digo, eu sou seu pai, me obedeça. Não adianta, de nada isso adianta se você não fizer. Se você não fizer. Então, pai, tenha responsabilidade com o cuidado dos seus filhos e com o cuidado da sua esposa, que tanto lhe ajuda a cuidar dos seus filhos, mas ela ajuda, ela não pode se responsabilizar por isso, tá? E por último, Deus precisa de pais que sejam líderes espirituais do seu lar. Deus precisa de pais que sejam aqueles que decidem ir
E os que chegam, e que vão e que chegam cedo na igreja para ensinar os seus filhos pontualidade. Deus precisa de pais que, além de ir para a igreja, mostrem o valor que é estudar as Escrituras. E se tem uma grande coisa, pai, que você pode fazer para mostrar para o seu filho o valor que tem em estudar as Escrituras, se resume em 3 letras: é BD. Deus precisa de pais que gostem de estudar as Escrituras. Deus precisa de pais que leem as Escrituras. Mas não é para Deus que você vai ser pai. É para o seu filho. É para a sua família. Deus precisa de você. Deus procura em você um líder espiritual da sua própria casa. João capítulo 4, versículo 53 diz o seguinte: com isso, reconheceu o Pai ser aquele precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, creu nele e toda a sua casa. Então, o Pai creu em Jesus e toda a sua casa o acompanhou. Tem um outro texto muito bonito que fala sobre isso, na questão de Atos, né, lá com o soldado, Atos 16, 31, esse é o último versículo que nós vamos ler. Atos 16, 31, diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe perguntaram e lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os pés, lavou-lhes os vergões, os açoites, lavou-lhes as feridas. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então o prisioneiro disse assim para o soldado: creia em Deus, que você e a sua casa também crerão. Você quer dar o melhor, pai, para sua casa? Leve Deus para sua casa. Você quer trazer o maior poder do universo para sua casa? Busque Deus e leve para sua casa. Você quer fazer dos seus filhos homens e mulheres que vão dar orgulho a você? Você quer olhar para os seus filhos lá na frente e dizer assim: esse é o meu filho, eu o criei, olha o homem que ele se tornou. Leve Deus para sua casa. Busque Deus, encontre Deus, queira estar com Deus e leve a sua casa junto. Porque esses são os pais que nós precisamos. Esses são os pais que essa geração busca. Pais que são responsáveis, pais que querem estar com Deus, pais que cuidem da sua família, pais que amem a sua família. E aí eu termino dizendo: se você, pai, tem essas características, você já é o pai que a sua família precisa. Se você tem tudo isso, você já é o pai que a sua família precisa. Mas se você ainda não tem, se você ainda não tem essas características, se você ainda não faz essas coisas aqui, ainda dá tempo de você se tornar o melhor pai do mundo para o seu filho e para a sua filha. Ainda dá tempo de você receber um abraço do seu filho e dizer: pai, obrigado, porque um dia o Senhor me levava para a igreja, mesmo sem eu querer. Ainda dá tempo de lá na frente o seu pai contar a história, de dizer assim: nós íamos almoçar e o meu pai orava antes do almoço, meu pai rezava agradecendo a Deus antes do almoço. Ainda dá tempo de você mudar a história da sua família, onde os seus filhos lá na frente vão contar: nós não tínhamos Deus, mas o meu pai, o líder da minha casa, o chefe da nossa família, trouxe Jesus para dentro da nossa casa e a história da nossa família inteira mudou por causa disso. Então, pai, assuma o papel de sacerdote, de líder da sua casa. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos em amor, porque são esses pais que nós precisamos. São pais desta forma que nós precisamos. Esses são os pais que vão formar o plano de Deus chamado pai. Esse é o plano de Deus para você, pai. Pastor, mas está longe de eu chegar a ser um pai como o senhor descreveu aí. Eu sei, também está muito longe de eu ser um pai como foi descrito aqui, mas nós estamos caminhando em direção ao alvo, nós estamos nos submetendo ao Senhor e Deus com certeza vai nos levar à vitória, que é ver os nossos filhos também buscando ao Senhor, que é ver os homens, os nossos filhos homens sendo pais, as nossas filhas mulheres sendo as auxiliadoras, ambos conforme o coração de Deus. Então, pai, eu podia pedir várias coisas para você essa noite.
Já terminei a mensagem. Eu podia orar por você pedindo várias coisas. Pedindo saúde, pedindo força, pedindo que você se dê bem no trabalho, certo? Que a sua empresa vá para frente. Eu podia lhe pedir um monte de coisa. Mas não tem, depois dessa palavra, não tem como eu orar por você sem pedir que você seja um pai segundo o coração de Deus, sem pedir que você seja um pai do jeito de Deus, com os recursos de Deus. Não são seus, não são as suas capacidades, não é a sua inteligência, não é a sua força, não é a sua voz grossa, não é nada disso. É o que Deus colocar nas suas mãos que vai fazer de você o melhor pai do mundo para os seus filhos. Para orar nesse instante, eu sei que existem pais aqui que estão sem os seus filhos, mas para orar nesse instante eu queria que filho, se você está aqui com seu pai, traga o seu pai aqui à frente para a gente orar por ele. Tá? Qual é o filho que está aqui com o pai? Mateus, o Marcos, quem mais? Mais nenhum. O menino está lá, né? Então, os filhos que estiverem com os pais, vêm para cá, certo? E os outros pais podem se levantar e vir aqui à frente para nós orarmos todo mundo junto aqui, pertinho, tá bom? Pais. Daniel, vem pra cá, Daniel. Já era, Daniel. Pode vir, pode levantar. Desde que eu vim falar de pai agora, tu levanta, mano. Não tem esse negócio, não. Vamos só juntar, né? Pode ficar aqui na frente, dá certo. Sim, vai ficar. Peraí. Pronto, agora alguns pais podem subir aqui para ficar comigo aqui do meu lado. João Marcos, passa logo para cá, o teu pai. O Mário. Agora vai dar para juntar, agora dá para juntar aqui. Não, agora não é para subir todo mundo, não. É só alguns que é para poder a gente fechar na foto, vai ficar bonito, né? Se subir todo mundo aí. Ainda tem mais dois, vem para cá, João Marcos. Ó. Pronto, então vem para cá agora. Pronto, aí vocês juntam aí. Pronto, deu certo. Vem pra cá, mas aqui, ó, fica perto do Daniel. A Samanta tá por aí. Né? Samanta tá por aí. Vamos orar nesse instante, tá? Como nós fizemos ontem nós fizemos um filme ontem muito bom aqui, foi um filme agradável. 2 horas de filme, ninguém se cansou. Teve só 2 pais que dormiu, mas fora isso, ficou muito bem. Então, vamos estender as nossas mãos para esses pais que estão aqui na frente, tá? Vamos estender as mãos nesse instante. E vamos orar. Querido Deus, amado Pai, eterno Senhor, Pai nosso. Como é bom, Pai, dizer isso. Pai nosso, como é bom falar com o Senhor desse jeito. Queria eu que todos os que estão aqui à frente sentissem o mesmo prazer que eu sinto em dizer Pai nosso. Oh Deus, bondoso, generoso, supremo Senhor. Quantas famílias estão aqui ao meu lado representadas, Deus? Quantas vidas dependem dos homens que estão aqui na frente? Oh Deus, abençoa esse povo, Deus, abençoa esses homens que foram transformados pelo Senhor em pais. Esses homens que foram transformados pelo Senhor em sacerdotes da sua casa. Homens que foram transformados pelo Senhor em líderes espirituais. Homens que receberam nas suas mãos uma esposa, receberam nas suas mãos filhos e devem agora responsabilidade para cada um deles. Homens que devem prover. Homens que devem trazer sustento, homens que devem educar, homens que devem corrigir, homens que devem instruir, homens que devem cuidar da vida espiritual, moral, afetiva, emocional da sua esposa e de seus filhos, além de cuidar de si mesmo. Como é grande, Pai, a responsabilidade de ser um pai conforme o coração de Deus. Mas nós não estamos aqui porque nós temos coragem de ser pai, não é por isso não. Nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor.
Nós estamos de mãos dadas contigo. E contigo, Deus, nós sabemos que poderemos ser um pai conforme a tua vontade. Oh Deus, quantas coisas precisam mudar em cada pai que está aqui em cima. Às vezes no comportamento, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de te adorar, até mesmo no conceito que alguns pais tenham do Senhor. Quantas coisas precisam mudar, Pai, em cada pai que aqui está na frente. Deus, só o Senhor, só Jesus transforma. Eu chamei eles aqui na frente, Deus, porque eu tenho certeza que todas as famílias que estão representadas por cada pai aqui serão grandemente abençoadas por Ti. Porque, Deus, o Senhor não trouxe eles aqui por acaso. O Senhor não trouxe nenhum por acaso, e se alguma pessoa que veio porque quis, coitado. Nós estamos aqui por causa da sua vontade, Deus. O Senhor reuniu os pais que o Senhor queria reunir desde a fundação do mundo esta noite, para falar aquilo que o Senhor queria falar. E esta era uma mensagem para mim, Pai, e para cada pai que está aqui. Deus, olha o coração destes pais, que às vezes precisam ser fortes quando estão fracos. Às vezes precisam sorrir quando querem chorar. Às vezes precisam mostrar que estão no controle quando está tudo descontrolado. Às vezes precisam falar grosso, falar de maneira altiva. Às vezes precisam dar colo quando eles é que precisam de um colo. Senhor, seja o colo para esses pais. Conforte esses pais, Deus. E o que dizer dos pais que estão aqui com enfermidades? Quando nós, pai, ficamos enfermos, a primeira coisa que nós pensamos é na nossa família. É em como nossa família vai ficar, como que nós vamos prover o que nós sempre provemos para a nossa família. Deus, e se nós pensamos em partir para o Senhor, nós pensamos como a família vai ficar. Deus, nos consola, Deus, nos faz descansar no Senhor. Nos ensina a depender de Ti, Deus. Até hoje foi o Senhor. Até hoje foi o Senhor que nos deu força para cada pai aqui trabalhar. Até hoje foi o Senhor que deu força para cada pai aqui passar pelo que ele passou. Aquele que trabalhou na roça, aquele que sujou as suas mãos de terra, aquele que sujou suas mãos de graxa, aquele que criou calos na mão, aquele que tomou comprimidos com dor de cabeça, trabalhando com números, aquele que até hoje trabalha com números, trabalha com cálculos, aquele que sua. Deus, tudo isso é graça Tua. Deus, nunca fomos nós. Convence cada pai que está aqui que nunca fomos nós, sempre foi o Senhor. Então, que nós possamos confiar no Senhor e continuar dependendo de Ti, Pai. Não vou citar nomes, Pai, para não esquecer, mas abençoa cada pai que está aqui esta noite. Abençoa, Deus, pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Amém.